Substituir não é simplesmente você trocar um ingrediente por outro, né? É preciso conhecer cada um dos ingredientes, conhecer quais as funções que cada um tem, quais características cada um agrega para as receitas, para que somente assim a gente consiga fazer substituições corretas, né? A gente precisa ter essa consciência de que não basta eu tirar o açúcar e colocar o adoçante numa receita, que eu vou continuar com as mesmas características na massa, né? Quando a gente consegue manter ainda a maciez e a umidade dos nossos produtos, ótimo. Mas quando a gente troca um ingrediente por outro e o nosso resultado final fica duro, fica seco, não cresce bem, fica esfarelando, aí a gente tem um problema, né? Então, para que isso não aconteça com você, você precisa conhecer os ingredientes para que você consiga repor as características que você está retirando a partir da retirada de determinado ingrediente da receita. Tudo bem, gente? É muito importante. Substituições conscientes vão te levar a fazer pães e bolos perfeitos. Isso é inevitável, mas você precisa entender como substituir corretamente antes de sair substituindo aí os ingredientes das suas receitas. Tudo bem, gente? Muitas pessoas, né, precisam trocar os ingredientes das receitas porque possuem alguma restrição a determinados tipos de alimentos. Por exemplo, eu preciso retirar o glúten, né, a farinha de trigo dos meus pães, dos meus bolos. Eu preciso retirar o leite dos meus pães e dos meus bolos porque eu tenho restrições a esses alimentos. Talvez seja o seu caso também, né? Ou a gente pode trocar um ingrediente porque a gente simplesmente não gosta daquele ingrediente, né? Eu tenho uma amiga minha que ela detesta coco. Então, se eu for fazer uma receita para ela, eu não posso colocar coco na receita. Pode ser que você não goste também, você tem que aprender a substituir. A farinha de coco, né? Nós vamos tratar sobre ela também aqui na live. Você precisa entender para poder adequar ao seu gosto a receita que você quer fazer para sua família, tá? E também tem muitas pessoas que não têm acesso a determinados ingredientes. Por exemplo, a farinha de trigo sarraceno é uma farinha que não está ali disponível em qualquer supermercado. Então, tem muitas pessoas que não têm acesso a essa farinha. Como que eu vou fazer para substituir a farinha de trigo sarraceno na receita? Porque eu quero fazer essa receita de pão. Então, você precisa entender quais funções a farinha de trigo sarraceno vai levar para aquela sua massa, né, para você substituir corretamente essa farinha, já que você não tem acesso. Então, esse é um outro motivo pelo qual a gente precisa substituir os nossos ingredientes nas receitas, tá? E eu realmente incentivo, minhas alunas até falam, nossa, mas eu fiquei até assustada. Elas falam, né? Quando você incentivou a substituição. Porque muitas pessoas, quando a gente pergunta, né? Elas falando sobre substituição de farinhas, elas acham ruins, né? Acham ruim, ficam chateadas porque a gente quer substituir a farinha da receita que ela ensinou. E você incentiva. E na verdade, sim, eu quero que vocês tenham essa capacidade de substituição. Porque, né? Nem toda receita agrada a todo mundo. Nem toda receita vai servir para todo mundo. Então, sim, vocês precisam saber substituir os ingredientes para adequar ao gosto de vocês, às necessidades de vocês, tá? A substituição, ela é necessária. E eu quero te ajudar nisso para que você consiga obter resultados perfeitos, tá bom? Certo, gente? Qual é o benefício? Quais são, né? Porque são vários, os benefícios de você aprender a substituir conscientemente os ingredientes nas receitas, a substituir corretamente. Quais são os benefícios que você tem com isso? Bom, primeiro, que você vai parar de errar, né? Tanto. Porque quando a gente substitui o ingrediente sem conhecimento, as nossas chances de errar as receitas são muito maiores do que quando a gente conhece aquele ingrediente. Concorda comigo? Né? Se a gente vai trocar o açúcar por adoçante em uma receita de bolo, mas a gente não sabe as diferenças entre o açúcar e o adoçante, a nossa receita, o nosso bolo pode não ficar tão macio, tão fofinho, tão úmido quanto o bolo feito com açúcar. Então, você vai parar de errar as suas receitas quando você substitui corretamente os ingredientes. Você vai economizar dinheiro, porque ingrediente custa caro, né? E a gente não pode ficar desperdiçando os ingredientes. A gente tem que aproveitar, fazer pães gostosos, bolos macios.
Então a gente precisa aprender. E quando você aprende, você tem esse benefício de parar de errar suas receitas, de parar de perder ingredientes, de perder dinheiro, né? Você ganha autonomia, você ganha confiança e isso é extremamente importante para que você consiga fazer os seus pães e os seus bolos perfeitos sem glúten. Você precisa de confiança. Porque, olha só, tem uma aluna minha que ela falou que estava conversando com a irmã um certo dia, e ela estava chateada, estressada. Ela falou: eu vou para casa, vou fazer um bolo, não sei o quê. Aí a irmã falou assim: olha, não faz não, porque a sua energia vai passar para a receita e você vai errar essa receita. E eu concordo. Quando a gente não tem confiança naquilo que a gente está executando, as chances de aquela receita dar errado são muito maiores. Então, aprendendo como fazer a substituição correta, você vai ter confiança de substituir determinado ingrediente na receita, tá? Você vai ter maiores chances de acerto, de fazer um pão macio, um bolo fofinho que cresce bem, né? Você vai poder fazer para sua família o que ela gosta, né? Tem uma aluna minha que o filho dela ama bolo de chocolate. Então ela aprendeu essas substituições, aprendeu a executar corretamente a receita e ela faz o bolo que o filho dela ama. Então isso é muito importante, você ter essa possibilidade de oferecer para sua família um alimento que não vai fazer mal a ela, né? Se ela tiver algum tipo de restrição, ao glúten, ao leite, à oleaginosa, soja, né? Qualquer que seja, você vai conseguir proporcionar para sua família uma alimentação segura e gostosa, né? Tem que ter sabor as nossas receitas. E quando você substitui corretamente, você consegue, mesmo substituindo, agregar muito sabor, muita maciez, muita umidade à nossa receita, tá? O que as pessoas mais erram nesse assunto de substituição? Primeiro, elas fazem as substituições sem conhecer as funções do ingrediente que está sendo retirado da receita. Um bom exemplo, e é o que eu gosto bastante de usar, é o açúcar. Porque muita gente acha que trocar o açúcar por adoçante vai dar o mesmo resultado. E, na verdade, vai dar um resultado completamente diferente. Por isso que eu gosto de trazer esse exemplo, porque são resultados muito diferentes. Então, se eu troco o açúcar, que traz maciez, umidade, estrutura, coloração, sabor para as massas, por adoçante, que só adoça, eu vou perder estrutura, maciez, umidade, coloração. Então, é muito importante que você conheça os ingredientes antes de sair substituindo. Outra coisa que muitas pessoas erram é fazer a substituição sem adequar a receita. Muitas vezes a gente precisa trocar o ingrediente e readequar os demais. Por quê? Porque a falta daquele ingrediente, como o açúcar, né, vai me causar resultados diferentes se eu simplesmente trocar o açúcar por adoçante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que readequar os demais ingredientes, eu tenho que adicionar ali mais ingredientes que tragam maciez e umidade. Eu posso adicionar um pouco mais de gordura para essa receita. Então, eu tenho que ter essa consciência. Além de saber as funções dos ingredientes, porque cada um está na sua receita, você também precisa saber que, a depender do ingrediente que você substitua, você vai precisar também o quê? Readequar os demais ingredientes. E o açúcar é um excelente exemplo por conta disso, porque você precisa readequar os ingredientes quando você substitui ele por adoçante simplesmente.